nós cremos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, abre suas Bíblias, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Aleluia. Oh, Deus soberano, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 26. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Somente o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: em todo o povo de Judá, então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é este aqui: a decisão é tua. Glórias a Deus. Posso pedir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, o rei Uzias foi o 10º rei de Judá. E ele reinou por 52 anos em Jerusalém, diz a palavra. E o seu reinado, assim como de todos os outros reis, foi marcado pelas suas atitudes e as suas decisões perante Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus faz a diferença na vida de toda a sua criação. E a atitude e a decisão do ser humano para com Deus é que vai decidir se ele vai ser vencedor, se ele vai prosperar, se ele vai alcançar as suas bênçãos nesta terra, e principalmente se ele vai herdar o céu de glória que Deus nos prometeu. Seja essa pessoa rei, seja essa pessoa escrava, seja ela rica ou seja pobre. Por quê? Porque Deus, Ele não faz diferença. Ele não está vendo o que nós possuímos de bens dessa terra. Ele não está interessado na sua riqueza material, na minha riqueza material. Até porque toda a riqueza pertence a Ele. E Ele nos dá para que nós possamos viver bem com a nossa família nessa terra. O que Ele está realmente interessado é de ver a nossa fidelidade a Ele. E de ver a nossa atitude diante dEle. O rei Uzias foi um rei muito próspero. Começou o seu reinado com apenas 16 anos, sem experiência nenhuma. Porém, teve muitas conquistas, teve muitas vitórias durante o seu reinado, porque ele tinha uma boa conduta até então perante Deus, e ele fazia o que Deus aprovava. Mas diz a palavra que com o passar do tempo ele começou a conquistar, a ter cada vez mais poder, mais fama, e agora então ele começa a achar que pode fazer o que ele bem entender da sua vida, e sem consultar a Deus, achando que ele tinha poder para fazer tudo que ele quisesse, inclusive adorar a Deus da forma que ele achava que estava certo, porque ele se tornou um homem orgulhoso de sua palavra. Irmão, independente do que nós somos ou do que nós temos, nós precisamos entender que somos totalmente dependentes de Deus nessa terra. Amém? Amém. Independente do tempo que nós temos de cristão, do tempo que nós caminhamos com Deus, nós precisamos fazer a coisa certa com Deus. Na época do rei Uzias, diz a palavra que quem queimava o incenso no altar do Senhor era somente os sacerdotes, foram consagrados por Deus para isso. E isso era a lei para todos, independente da sua posição social. E o rei Uzias, com o seu orgulho, com todo o seu poder, achou que poderia estar passando por cima da lei de Deus.
E essa atitude não agradou a Deus. Essa atitude provocou a ira do Senhor contra a vida do rei Uzias. E aconteceu que Deus mostrou a ele quem tinha o real poder em suas mãos. Então, meu irmão, não adianta servir a Deus corretamente só por um período das nossas vidas e depois achar que nós já somos super-heróis, né? Que nós sabemos de tudo nesta terra, que nós estamos aptos a morar com Deus, porque não estamos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Amém. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim, é aquele que vai herdar o reino de Deus, é aquele que vai morar na glória de Deus. Então nós temos que continuar nos humilhando a Deus, nos prostrando e fazendo as coisas certas, as coisas corretas para Deus até o fim. Porque essa palavra, ela nos mostra que se nós sermos orgulhosos e fizermos aquilo que o Senhor não aprova, nós vamos cair. A palavra nos mostra isso, e essa é a verdade de Deus. Uzias, o rei Uzias, ele pagou um alto preço por achar que estava no controle da situação, por achar que poderia fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, e da forma que bem entendesse. Então, não adianta começarmos fazendo uma coisa certa para Deus e terminarmos fazendo errado. Lógico que nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, mas Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quem está fazendo a coisa certa, quem não está fazendo. Amém? Então, na história aqui do rei Uzias, nós vamos ver este exemplo para nossas vidas. Com Deus, o rei Uzias triunfou. Quando virou as costas para Deus, ele fracassou. E nós vamos acompanhar agora o texto e ver as duas fases de Uzias: com Deus e sem Deus. E a primeira fase do rei Uzias com Deus, nós vamos ler aqui agora o versículo 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Amém? Quando o rei Uzias começou, meu irmão, o seu reinado, ele já começou certo. Começou fazendo a coisa certa, diz a palavra. Ele fez o que o Senhor aprovava. E ele começou dessa forma porque naquele momento ele entendia que Deus era o seu ajudador, que Deus era o seu conselheiro, e que ele necessitava da mão do Senhor em seu favor. Ele sabia que sem Deus ele não seria vencedor. Podemos imaginar um adolescente de apenas 16 anos governando uma nação, tendo a responsabilidade de tomar decisões, de liderar guerras. No nosso dia de hoje é quase impossível de imaginar isso, não é verdade? Mas o rei Uzias, ele assumiu tudo isso, meu irmão. Ele teve muitas batalhas e muitas conquistas ganhas em meio ao seu reinado, porque ele procurou fazer tudo na direção de Deus, e tudo o que Deus aprovava. Ou seja, ele fez a vontade de Deus e não a dele. O segredo da nossa vitória, meu irmão, nessa terra é estar com Deus, é fazer aquilo que Deus aprova, cumprindo corretamente a sua palavra,
entender que somos dependentes dele para vencer, e entender que sem ele nós não temos forças para lutar. Sem ele nós estamos sozinhos em meio à guerra. Aleluia. É nítida, meu irmão, a transformação que Deus virá nas nossas vidas. Na minha, é um exemplo disso. A partir do momento em que nós decidimos entregar as nossas vidas a Ele. E isso foi porque nós passamos primeiramente a entender que nós precisamos de Deus, não é verdade? Que Ele é soberano nas nossas vidas. E sem Ele nada somos e nada temos nessa terra. Nós passamos a entender que quando caminhamos com Deus, a nossa vida é transformada para o melhor. Porque Deus, Ele começa, meu irmão, a ver que nós estamos fazendo a coisa certa para Ele. E isso alegra a Deus. E consequentemente, Ele nos abençoa. Consequentemente, Ele nos dá vitória. Ele nos ajuda em meio às batalhas. E o rei Uzias, ele entendeu isso. Mesmo sendo muito jovem, obteve muitas conquistas. E nós vemos que ele tinha, meu irmão, também um grande apoio nesta terra. Tinha um grande conselheiro, um homem que se chamava Zacarias. E esse homem o instruía a cada momento na direção de Deus. Versículo 5 nos diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. O profeta Zacarias, meu irmão, ele foi fundamental na vida de Uzias. Diz a palavra. Diz a palavra que Zacarias instruía o rei Uzias no temor de Deus. Ou seja, ele pregava a palavra de Deus, ele mostrava para Uzias a direção que ele tinha que seguir, mostrava a vontade de Deus e o que ele deveria fazer para agradar a Deus. Ele sempre estava falando para o rei que era preciso buscar a Deus, que era preciso fazer a coisa certa de Deus. Para obter vitória, tem que fazer a coisa certa. E ele foi próspero. O rei Uzias foi próspero, porque ouvia o que Deus falava através da vida do profeta. É necessário dar crédito para a palavra de Deus. É necessário dar ouvidos para aquilo que é ministrado no altar de Deus. Independente de quem esteja aqui pregando, independente, é Deus que está falando. É Deus que está instruindo a sua igreja. Aleluia. É Deus que está mostrando o caminho a seguir. É Deus que está abençoando os seus filhos nessa terra. Não é que está pregando aqui, é o Espírito Santo de Deus, falando com as nossas vidas. Nós vemos através da palavra que naquela época já existiam homens que cuidavam de outras pessoas para Deus nesta terra. Homens que tinham a função de pregar a palavra de Deus e de cuidar daqueles que amam a Deus. E hoje não é diferente. Não é diferente, meu irmão. Existem homens e mulheres que são designados através do Espírito Santo de Deus para cuidar, para instruir o povo de Deus nessa terra. E assim como o rei Uzias como ele foi próspero nessa terra, para nós também sermos prósperos nessa terra, precisamos honrar esses homens e mulheres que nos lideram e dar ouvidos para aquilo que é ministrado, que é liberado do altar de Deus para nossas vidas. Dar ouvido à palavra de Deus a todo momento. Quer ser próspero nessa terra? Eu quero ser próspero nessa terra? Quero. Então nós precisamos honrar o nosso pastor. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Honre
a pessoa que Deus levantou nessa terra para te conduzir até Ele. Honre. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para a igreja. Nós sabemos que não é de hoje. Nós que estamos aqui constantemente sabemos que não é de hoje que Deus está falando sobre essa questão. Que devemos honrar nosso pastor, que devemos respeitar nosso pastor, que devemos ouvir o nosso pastor. Precisamos, né, irmão, dar ouvido à palavra de Deus, porque Ele está falando. Ele está falando constantemente para nos honrar, para nos obedecer à palavra de Deus, para nos honrar nosso pastor, para respeitar. Não é verdade? E se Ele está falando, é porque Ele está vendo a necessidade de falar. Amém? Ele está vendo a necessidade de se falar. E eu tomo posse disso, irmão. Eu tomo posse disso. Porque é necessário eu estar respeitando o meu pastor também. É necessário estar respeitando o meu líder. É necessário. Aleluia. Honre o seu pastor. Honre o seu líder. Siga a orientação dele. Assim como o rei Uzias seguiu a orientação do profeta Zacarias. E você e eu, nós vamos ser prósperos e vencedores dessa terra. E vamos conquistar tudo aquilo que Deus nos prometeu. E por fim, o céu de glória. Amém? Aleluia. Versículos 6 a 10 nos diz assim: Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabine e de Asdod. Depois construiu cidades próximas a Asdod, em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Urbal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres em desertos e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Céfala e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seu campo e em sua vinha, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Esse é o resultado na vida de uma pessoa que faz a coisa correta para Deus. Esse é o resultado na vida de uma pessoa, de um cristão que busca a Deus. O rei Uzias, enquanto buscou a Deus, enquanto seguia o conselho de Deus, ele conquistou muitas coisas, porque ele fazia o que agradava e o que era correto aos olhos de Deus. Ele buscava a Deus, ele adorava a Deus, e ele conquistou tudo isso porque ele sempre colocava Deus na frente das suas batalhas. E ele agia somente na direção de Deus. A obediência a Deus, ela é fundamental para nossas vidas. O nosso Deus, o Senhor, Ele tem o prazer de nos ajudar a cada dia, em cada batalha, em todas as adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Nosso Deus tem o prazer, mas somos nós que decidimos se queremos que Ele esteja do nosso lado ou não. Ele nos dá esse direito de escolha, porém Ele nos orienta através da sua palavra, e Ele nos mostra como será a nossa caminhada com Ele e como será a nossa caminhada sem Ele. Mas nós somos um povo profético, amém? Aleluia. Um povo que escolheu estar com Deus. Somos um povo que reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Independente do que temos e do que nós somos. Somos um povo
que reconhecendo que Deus é melhor, que estar com Deus é melhor, que viver ao lado de Deus é melhor. E nós temos conquistado muitas coisas ao lado de Deus. Deus tem feito muitos milagres na nossa vida. Nós temos visto isso na casa de Deus, aqui nesse altar de Deus. Nós temos visto isso porque nós caminhamos com Deus. O rei Uzias, como nós já vimos, conquistou muitas coisas, e ele se tornou um homem muito poderoso, conhecido. Porém, meu irmão, existe um ditado que dizem: se você quer conhecer a pessoa, depoderá ela, não é verdade? Não serve para nós, em nome de Jesus. Mas existe. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Uzias. E essa foi a segunda fase dele. Agora sem Deus, agora fazendo o contrário do que Deus estipulou para a vida dele. Versículos 16 a 18 nos diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus, o Senhor. Amém? Meu irmão, o rei Uzias, depois que ele se tornou poderoso, diz a palavra que ele se corrompeu e foi infiel ao Senhor por causa do seu orgulho. Depois que ele estava no auge aí do seu reinado, ele passa a ser um homem, uma pessoa autossuficiente. Ele passa a achar que era intocável e que tudo deveria ser feito do seu jeito. Uzias agora se esquece de tudo que Deus havia feito na sua vida naquele momento. Todas as bênçãos, todas as vitórias que Deus havia te dado. Ele se esqueceu que se ele tinha todo aquele poder nas suas mãos, era porque Deus estava pelejando por ele. Mas o que ele faz agora? Se esquece de tudo que Deus havia ensinado a ele. Se esquece da palavra de Deus. Meu irmão, isso se chama ingratidão a Deus. O rei Uzias, ele foi ingrato a Deus, porque ele conquistou muito. Deus deu muita coisa para Uzias. Aleluia. Quando, meu irmão, nós desprezamos a palavra de Deus, estamos sendo ingratos com Deus, porque é Ele que cuida de nós. Aleluia. É Ele que nos guia, é Ele que nos liberta de todo o mal, não é verdade? É Ele. É Ele que nos dá vitória. Porém, muitos se esquecem disso. Muitos estão se esquecendo disso. Aí quando estão numa boa, não é verdade? Quando estão numa situação financeira estável, abandonam a Deus. Deixa Deus para segundo plano em sua vida. Uzias, ele queria que prevalecesse a sua vontade, a vontade dele em primeiro lugar. E para isso ele quis fazer o contrário da palavra de Deus, daquilo que Deus ensinou. Ele queria queimar incenso no altar de Deus, sendo que o próprio Deus havia decretado que só os sacerdotes poderiam realizar esse ato, aquelas pessoas que foram consagradas para isso. Meu irmão, não podemos ir contra a palavra de Deus. Amém? Amém. Não podemos fazer para Deus aquilo que nos agrada, o que é bom somente para nós. Nós temos que
respeitado fielmente a palavra de Deus, aquilo que Deus nos deixou escrito aqui, ó, na sua palavra, para nós seguirmos. Nós precisamos, temos que respeitar isso, porque Ele sabe o que você precisa nessa terra, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantas pessoas, meu irmão, nós vemos hoje fazendo tudo ao contrário à palavra de Deus? Pessoas que estão indo no templo do Senhor e fazendo as coisas do jeito que elas acham que tem que ser feitas, querendo resolver tudo da maneira que elas querem, sem aconselhamento, sem consultar a Deus, sem falar com o seu pastor. Nós vemos tudo isso. Não, está tudo errado, dessa forma errada. Deus não se agrada com isso. Deus não aprova esse tipo de atitude, meu. Nós precisamos entender que somos servos de Deus. Devemos agir como servos de Deus nessa terra. Aleluia. Em primeiro lugar, meu, não podemos tirar a autoridade de Deus. Deus tem toda a autoridade nas suas mãos. Ele é o nosso Deus todo-poderoso. Em segundo lugar, não podemos tirar também a autoridade do sacerdote de Deus, como o rei Uzias fez. Ele queria tirar a autoridade, meu, que Deus deu ao sacerdote que queimou a incenso. Ele queria fazer isso. Nós não podemos tirar a autoridade do sacerdote, que no nosso caso aqui é o nosso pastor. Nós não podemos, irmão, porque agindo dessa forma estaremos indo contra a palavra de Deus e sendo fiéis a Ele. Estamos sendo infiéis. O rei Uzias, infelizmente, não fez o que era certo aos olhos de Deus até o fim. Ele estava indo bem, ele estava conquistando. Deus estava abençoando nas guerras, ganhando guerra, construindo, mas ele não foi até o fim. Esse foi o erro dele. Ele trupicou no meio do caminho, pela sua infidelidade a Deus. Ele teve que pagar um outro preço. Versículo 19 e 21. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada. Olha isso, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Perdeu tudo. Tudo que Deus havia colocado nas suas mãos, ele jogou fora pela sua infidelidade. Esse, meu irmão, é o resultado. É dura a palavra muitas vezes, mas nós, como cristãos, nós aceitamos essa palavra. Amém? Glória a Deus. Porque Deus, meu irmão, me ama. Ele me ama. Se Ele falou comigo dessa forma, Ele não está querendo me machucar. Ele não está querendo me ofender. Ele está querendo me ensinar a caminhar, a conquistar o céu de glória, que é a maior conquista que nós podemos ter nessa terra. É lá no céu de glória. Então esse é o resultado que desobedece a Deus, de quem é infiel com Deus. É uma realidade isso aqui. Isso não aconteceu só lá atrás, só na vida dos personagens aqui que se encontram aqui na Bíblia. Isso acontece hoje também. Tanto as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, quanto a punição do Senhor sobre nossas vidas. O rei Uzias, com seu orgulho e sua desobediência, pagou por um alto preço. E isso para entender que Deus é maior que tudo. Aleluia. Que a palavra dele é intocável e ninguém pode mudar.
Irmão, eu vou repetir isso aqui. É muito forte isso, viu? A palavra de Deus é intocável e ninguém pode mudar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. E Uzias ele tentou mudar a palavra de Deus. Queria fazer o que não era para eles fazer. Deus havia decretado que os sacerdotes queimariam o incenso no altar. E ele quis fazer o contrário. A palavra de Deus é intocável. Amém, irmão? Ninguém pode mudar. E ele tem que entender também, irmão, que é preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso ser fiel a ela até o fim. Amém? Não podemos ir só até a metade do caminho. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, a Deus até o fim. Deus estará sempre nos abençoando nessa terra. Glória a Deus. Mas é preciso continuar sempre sendo fiel a Ele. É preciso entender que Ele é soberano sobre nossas vidas e que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos. Amém? Amém. Glória a Deus. E para a gente finalizar, eu queria dizer para a igreja e para a minha vida também, que existe um céu de glória nos esperando. Aleluia. Aleluia. Porém, a decisão é de cada um de nós, querer ou não, morar nesse lugar tão maravilhoso que Deus preparou para nós. Deus ele nos deu o direito de escolha, de querermos ou não entrar nesse céu glorioso. Aleluia. Mas tem um problema. Entenda uma coisa, guarde isso no seu espírito, no seu coração. Deus ele nos deu o direito de escolha. Mas tem, porém, Ele não deu o direito de conquistar a nossa salvação de qualquer jeito. Não deu. Nós podemos ter o direito de escolha, mas de qualquer jeito a gente não vai. Ele não nos deu esse direito. Precisamos cumprir a palavra de Deus. É preciso perseverar e ser fiel até o fim. Amém? É preciso ser servo até o fim. Aleluia. E assim, com certeza, quando chegar a hora, nós teremos essa recompensa das mãos de Deus. E nós vamos morar sim no céu de glória. Amém? E nessa terra nós vamos ser prósperos. Só precisamos ser fiéis a Deus. Cumprir que a sua palavra nos decreta para se cumprir. Amém? Então glorifica o nome do Senhor e aplauda o Senhor só em Deus. Graças a Deus por essa palavra nessa noite. Amém? Você recebeu essa palavra no nome do Senhor Jesus? Amém? Vamos sair daqui vitoriosos? Vamos sair daqui convictos? Amém? A decisão é de cada um de nós. Foi o que Deus falou. Como foi dito, nós temos o livre-arbítrio da escolha. Mas lá no céu não vai de qualquer jeito. O pastor tem nos ensinado que o céu é tomar da força. Verdade. E quando é essa força, é que é o quê? É você o quê? Se abdicar das coisas que nos provém do Senhor. É renunciar no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus? Glória a Deus. Ô glória. Deus ele é fiel, meu irmão. Temos que permanecer firmes nesse caminho, nessa jornada com Jesus. Porque Deus ele é grandioso. Amém? O diabo não deixa de estar ministrando a palavra e uma coisa me chamou a atenção, que o Espírito Santo de Deus me falou. Ele disse assim, que Uzias, quando ele fez tudo ao contrário, ele começou a perder tudo. Foi isso, cara? Olha que coisa interessante, meu irmão. Há quem diga assim, que aquilo que Deus dá, homem nenhum rouba. Que o diabo não pega. A vez que Deus derrama, o diabo não toma. Não é assim que fala? Não toma, mas eu posso perder. A bênção que Deus me dá, meu irmão, se eu não souber administrar ela,
na direção do Senhor Jesus, eu posso perder a bênção. Então, o Espírito Santo me luz sobre isso aí. Se Deus der uma bênção na tua vida, seja ela material, se você recebeu algo do Senhor, cuide para que você não venha perder, como aconteceu com vocês. Continue na presença de Deus. Temos que continuar firme na presença do Senhor. E administrando a bênção, porque nós vamos sempre correr atrás das bênçãos. Porque o Senhor Jesus estava querendo nos acompanhar. Amém? Mas para que isso aconteça, nós temos que estar, como foi pregado aqui, na decisão certa. Louvando, buscando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Quero agradecer aqui a presença do pastor Jair, em nome do Senhor Jesus, amigo do nosso pastor Adair, nossa pastora Sueli. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Né? Somos irmãos em Cristo, independente de placa da igreja, somos um corpo só, né? Estaremos juntos lá, louvando e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Manda aí um abraço para a igreja do pastor do Senhor Jesus. Amém? Movemos ao Senhor Jesus. Santo e glorioso. Para nossas vidas.
Assim, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai amado. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor é o dono das nossas vidas, Pai amado. Pai, nós não queremos cometer o mesmo erro que o rei Uzias cometeu, meu Pai amado, deixando que a nossa carne, meu Pai amado, que o nosso erro, que as nossas vontades, ela venha prevalecer. Não, Pai, nós queremos ser direcionados a cada dia pelo Teu Espírito, meu Pai. Nós queremos mortificar o nosso erro, a nossa carne, meu Pai. A nossa carne que é tendenciosa, meu Pai, para querer prevalecer. Pai amado, nos ajuda, meu Pai amado, Senhor Jesus, a mortificar o nosso erro a cada dia, meu Pai amado. Ainda que nós venhamos errar a cada dia, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, nós somos falhos e pecadores, mas o Teu Espírito é aquele que nos convence do pecado, aquele que, Pai amado, que o Senhor Jesus nos perdoa, meu Pai. Ó Deus de Israel, Senhor Jesus, uma nova vida se faz a cada dia com o Senhor, meu Pai amado. Deus de poder, nós queremos abrir a mão do nosso erro, Pai amado, Senhor Jesus, para que o nosso erro não venha tomar a decisão errada, meu Pai, como foi ministrado, que não venha escolher, meu Pai amado, o caminho errado, mas que nós queremos, meu Pai amado, tomar a decisão certa a cada dia, a cada amanhecer, meu Pai amado, a cada passo que nós demos, meu Pai amado, Senhor, no Teu caminho, nós queremos tomar a decisão certa, meu Pai amado, e queremos vivenciar, e queremos, meu Pai amado, provar, meu Pai amado, Senhor Jesus, as melhores promessas do Senhor para nossas vidas, e queremos um dia morar, meu Pai, no céu de glória do Senhor, porque essa é a promessa maior que o Senhor fez para nós, meu Pai, para aqueles que tomam a decisão certa, meu Pai, para nós encerrarmos. Abre mão do meu eu, Senhor Jesus, abre mão do meu eu. Cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amanhã é um novo dia. Um novo dia se faz na vida nossa. Amém? Olha que coisa interessante, meu irmão. Nós falamos muito acerca da fé, né? Da fé. E o que é ter fé? Nós projetamos tantas coisas para amanhã. Olha, amanhã eu vou acordar, assim, pastor, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou pegar aqui o irmão, a irmã vai dizer assim, amanhã eu vou fazer uns 10 cabelos, vai ser naquela correria, eu vou fazer aquilo. Isso é fé. Sabe por quê? Porque você não está vendo, você não está fazendo, você vai fazer. Agora eu pergunto, e quem disse que eu vou levantar amanhã cedo? Isso é ter fé. Naquele que vai te proporcionar um novo amanhecer, fôlego de vida. Nós projetamos tantas coisas, meu irmão, mas fazemos isso pela fé. Que amanhã vai ser melhor que hoje. Que amanhã eu vou conquistar uma bênção. Que amanhã Deus vai derramar alguma coisa. Que amanhã eu vou fazer isso. Que amanhã eu vou fazer aquilo. Que eu vou visitar minha família, eu vou visitar minha parentela. Mas eu nem sei eu mesmo se eu vou acordar amanhã cedo, né? Eu olhando agora com os olhos para mais pela fé. Eu sei que amanhã eu vou acordar no nome do Senhor Jesus. Bem, isso é ter fé. Amém? Aleluia. Quero mais uma vez agradecer a vida do pastor Jair, os amados irmãos desta noite, né? Está chegando o final de semana, né? Como diz aí o mundo, né? Que é Páscoa, é o coelhinho, não, meu irmão. Nós sabemos o significado da verdadeira Páscoa. Amém? Então, você aí, meu irmão, traga a sua memória, não somente nesse dia, mas todos os dias, né? A ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, que Ele morreu por nós, para nos garantir a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a tua mão no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós possamos dizer amém. Em nome do Senhor Jesus, vai em paz, cumprimento o teu irmão, dê um abraço carinhoso, forte dele, profetiza sobre a vida dele no final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus, e deseja